Amados irmãos e irmãs escolhidos de Deus, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês neste momento. Hoje, vamos mergulhar em uma das verdades mais profundas e, ao mesmo tempo, mais difíceis de aceitar para a nossa mente humana, mas que é absolutamente essencial para a jornada de fé de todo verdadeiro escolhido de Deus. Sabe aqueles dias, aquelas semanas, aqueles meses ou até mesmo anos em que você olha para a sua vida e parece que absolutamente nada, mas nada mesmo, está dando certo? É como se o universo conspirasse contra você. As portas que você tanto orou para que se abrissem se fecham com estrondo na sua cara. Os planos que você fez com tanto cuidado, com tanto esforço e com tanta fé, desmoronam diante dos seus olhos, virando pó. A saúde, que parecia estável, de repente fraqueja, trazendo dores e limitações que você não entende. As finanças apertam de um jeito sufocante, deixando você sem saber como pagar as contas básicas. E para completar, pessoas que você amava, em quem confiava, se afastam, te traem ou te decepcionam profundamente. Nesses momentos de angústia, de desespero, de confusão, a gente se pergunta com o coração apertado: o que está acontecendo, meu Deus? Será que o Senhor me esqueceu? Será que eu fiz algo de errado? Por que tanta dificuldade na minha vida? Se eu busco te servir, se eu busco andar nos teus caminhos, se eu busco te agradar com todas as minhas forças. Em um mundo que nos bombardeia constantemente com mensagens de sucesso instantâneo, de vida sem problemas, de felicidade fabricada e de uma prosperidade que ignora a realidade da cruz, a vida do verdadeiro escolhido de Deus muitas vezes é bem diferente. É uma vida de lutas, de renúncias, de perseguições, de provações, mas também de vitórias gloriosas e de uma paz que o mundo não pode dar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa bússola inabalável, a nossa luz em meio à escuridão e a nossa única fonte de verdade absoluta, nos revela uma verdade que vira tudo de cabeça para baixo. Uma verdade que traz um consolo profundo e uma esperança inabalável em meio à mais violenta das tempestades. Quando parece que nada está dando certo, muitas e muitas vezes é Deus quem está trabalhando nos bastidores, com uma sabedoria que transcende a nossa, te preparando para algo muito maior. Algo tão grandioso, tão significativo, que você nem consegue imaginar agora. É um processo divino de lapidação, de refinamento, de fortalecimento, que só pode acontecer através das dificuldades. Neste vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nesta verdade poderosa. Vamos entender, com a luz das Escrituras Sagradas, porque Deus, em sua infinita soberania e amor, permite que o escolhido passe por esses tempos difíceis. Vamos desvendar como cada porta fechada, cada plano frustrado, cada lágrima derramada, cada dor sentida, é na verdade uma etapa essencial, um degrau fundamental da preparação divina para um propósito glorioso e eterno em sua vida. Um propósito que Ele mesmo planejou para você antes da fundação do mundo. Se você se sente assim, se você é um escolhido de Deus e busca a verdade que liberta, que fortalece, que dá sentido à sua dor e que te impulsiona para frente, então este vídeo é para você. Fique conosco até o final, pois cada minuto será um tesouro para a sua alma. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no Tesouros da Bíblia, eu te convido a já deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos desvendar juntos como Deus, em sua infinita sabedoria, em seu amor incondicional e em seu poder ilimitado, usa os momentos de nada dar certo para te moldar, te fortalecer, te capacitar e te levar ao seu plano perfeito, que é sempre maior e melhor do que o nosso.
Amados escolhidos de Deus, a primeira e mais fundamental verdade que precisamos gravar a ferro e fogo em nosso coração, uma verdade que deve ser o nosso alicerce inabalável quando parece que nada dá certo, é esta: Deus está no controle absoluto de tudo. Sim, Ele está no controle de cada detalhe, de cada circunstância da sua vida, mesmo do que parece ser um caos total, sem sentido, sem lógica e sem esperança. Em um mundo que nos ensina a acreditar no acaso, na sorte, no destino cego, ou que somos meras vítimas das circunstâncias, a Bíblia, a palavra viva de Deus, nos revela um Deus soberano, um Deus que não apenas criou o universo com uma palavra, com um simples haja, mas que também governa sobre cada aspecto da criação, desde a menor partícula até as maiores galáxias. Ele tem um plano perfeito, um propósito eterno e inabalável para cada um de nós, especialmente para aqueles que Ele escolheu, que Ele chamou para si e que Ele separou para um propósito glorioso. A promessa em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, é um farol que brilha intensamente em meio à mais densa escuridão da tempestade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa passagem, meus irmãos, não é uma promessa de que nunca teremos problemas, de que a vida será um mar de rosas sem ondas, sem espinhos, sem ventos contrários. Não. Ela significa algo muito mais profundo e poderoso. Significa que, mesmo nos problemas mais difíceis, nas dores mais profundas, nas perdas mais sentidas, nos momentos em que nada dá certo, o plano final de Deus para nós é de bem, de esperança e de um futuro glorioso. Um futuro que Ele mesmo preparou para nós. Um futuro que Ele já viu e que Ele vai nos levar até lá. Ele não nos abandona no meio do caminho. Ele não se esquece de nós e seus planos jamais, em tempo algum, falham ou são frustrados. Quando você se vê em um beco sem saída, com as portas se fechando uma após a outra, o dinheiro sumindo como areia entre os dedos, a saúde debilitada de forma inexplicável, ou pessoas importantes se afastando e te decepcionando, é muito fácil para a nossa mente humana, limitada e carnal, pensar que Deus te esqueceu, que Ele não se importa mais com você, que Ele está indiferente à sua dor, ou que seus planos para a sua vida falharam miseravelmente. Mas a realidade, a verdade que liberta, é que Deus nunca é pego de surpresa. Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele já sabia de tudo isso, de cada dificuldade que você enfrentaria, de cada lágrima que derramaria, de cada porta que se fecharia, antes mesmo que você nascesse, antes mesmo da fundação do mundo. Ele vê o quadro completo da sua vida, do início ao fim, com todos os seus detalhes, todas as suas cores, todas as suas nuances, enquanto nós, em nossa limitação humana, só conseguimos ver um pequeno pedaço, o que está bem à nossa frente, o que está acontecendo agora. É como tentar entender uma pintura gigante e complexa, uma obra-prima de arte, olhando apenas para um cantinho dela. Você não consegue ver a beleza, a profundidade, a mensagem e o propósito da obra inteira. Pense comigo em um artesão, um oleiro, por exemplo, que trabalha com o barro. Ele pega o barro que é mole, sem forma e muitas vezes cheio de impurezas e começa a moldá-lo em sua roda. Às vezes ele faz um vaso e percebe que tem uma rachadura, uma bolha de ar, uma imperfeição que vai comprometer a qualidade final, a utilidade ou a beleza daquele vaso. O que ele faz? Ele não joga fora o barro, ele não desiste dele. Ele o amassa de novo. Ele o quebra e o refaz com paciência, com sabedoria, com um propósito claro em mente. Ele faz isso não para destruir o barro, mas para fazer algo muito melhor, algo mais forte, mais bonito, mais útil e sem defeitos. Assim é Deus conosco, seus escolhidos.
Ele permite que certas coisas não deem certo em nossa vida para que Ele possa nos refazer, nos moldar de uma forma mais perfeita para o seu propósito, para a sua glória. Ele está tirando as impurezas, as rachaduras, os defeitos, os maus hábitos, as dependências erradas, os medos, as ansiedades, as preocupações que nos impediriam de ser o vaso que Ele quer que sejamos. Um vaso de honra, puro, forte, pronto para o seu uso, para levar a sua glória ao mundo. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 45, versículo 7, nos mostra a soberania absoluta de Deus de uma forma que nos tira o fôlego. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Essa frase pode parecer forte e até assustadora para alguns, mas ela quer dizer que Deus tem controle absoluto sobre todas as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou difíceis, sejam elas de luz ou de escuridão, e as usa para seus propósitos maiores e mais elevados, para a sua glória e para o nosso bem. Ele pode usar uma dificuldade financeira para te ensinar a depender mais dele do que do dinheiro, do seu salário, da sua própria capacidade de trabalho. Ele pode usar uma doença para te aproximar mais dele, para te dar uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida, para te ensinar a valorizar cada dia, cada respiração, cada momento. Ele pode usar uma decepção com pessoas, uma traição, um abandono, para te livrar de um caminho que não era o melhor para você, para te proteger de algo pior, ou para te ensinar a colocar sua confiança apenas nele, que nunca falha, que nunca decepciona, que nunca te abandona. O Salmo 139, versículos 1 a 3, nos lembra da intimidade e do conhecimento profundo que Deus tem de nós, seus filhos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Isso mostra que Deus conhece cada passo seu, cada pensamento, cada emoção, cada dificuldade, cada lágrima que você derrama em secreto. Ele não está alheio à sua dor, à sua confusão, ao seu desespero. Pelo contrário, Ele está ativamente trabalhando nos bastidores, rearranjando as peças do tabuleiro da sua vida, fechando algumas portas que não te levariam ao seu melhor, para abrir outras muito maiores, muito melhores, portas que ninguém poderá fechar, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele está te preparando. Confie que o plano dele é sempre para o seu bem, mesmo quando o caminho parece escuro, incerto e cheio de obstáculos. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele te ama com um amor eterno e incondicional. Então, amados escolhidos de Deus, porque Deus nos prepara dessa forma, permitindo que as coisas não deem certo em nossa vida, nos levando por caminhos que não entendemos, por vales sombrios e desertos áridos? O principal propósito dessa preparação divina é nos refinar, nos fortalecer, nos amoldar ao caráter de Cristo e nos ensinar a depender totalmente dele, e não de nós mesmos, de nossas habilidades, de nossos recursos ou das circunstâncias passageiras. A vida do escolhido não é para ser fácil ou sem desafios, meus irmãos, mas para ser profunda, transformadora, cheia da presença, do poder e da glória de Deus. Tiago, em sua carta inspirada, no capítulo 1, versículos 2 a 4, nos dá uma visão clara, poderosa e revolucionária, que muda completamente nossa perspectiva sobre as dificuldades. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e completos, sem que lhes falte coisa alguma.
Veja bem, a Bíblia não está dizendo para ficarmos felizes com a aprovação em si, porque a dor é real, a tristeza é humana e a luta é exaustiva. Mas ela nos diz para nos alegrarmos por causa do que a aprovação produz em nós, por causa do resultado final. Perseverança, maturidade, completude em Cristo e um caráter que reflete a glória de Deus. Quando as coisas não dão certo, quando o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, é nesse momento que a nossa fé é testada de verdade, como o ouro no fogo mais intenso. É nesse momento que descobrimos se nossa confiança está realmente e inabalavelmente em Deus, ou se está nas nossas próprias forças, no nosso dinheiro, nas nossas amizades, nos nossos diplomas, nos nossos planos bem elaborados, ou na aprovação das pessoas. O fogo da aprovação queima o que não serve em nós, o que é impureza, como o orgulho, a autossuficiência, a impaciência, a incredulidade, a teimosia, a murmuração, a inveja, a amargura, o medo. Ele queima tudo o que nos impede de sermos quem Deus nos chamou para ser. Pense novamente no processo de purificação do ouro. Para que o ouro se torne puro, livre de qualquer mistura, livre de qualquer escória, ele precisa ser colocado em um forno muito, muito quente, em temperaturas altíssimas. O fogo intenso derrete o ouro, e todas as impurezas, como a escória, vêm à tona, flutuam na superfície, podendo ser retiradas cuidadosamente pelo ourives. Quanto mais puro o ouro, mais valioso ele é, mais brilhante ele se torna, mais resistente ele é. Da mesma forma, Deus usa as dificuldades, as aflições, as perdas e os momentos em que nada dá certo para nos purificar. Ele não quer nos destruir, Ele não quer nos machucar, mas nos tornar mais valiosos para Ele, mais parecidos com Jesus, mais úteis em suas mãos para cumprir o seu propósito eterno. Isaías, no capítulo 48, versículo 10, diz com clareza: Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Deus nos prova na fornalha da aflição para nos purificar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar, não para nos consumir ou nos destruir. É um processo de amor, de cuidado e de aperfeiçoamento divino. Essa preparação também nos ensina a depender de Deus de uma forma que nunca aprenderíamos, nunca experimentaríamos, se tudo estivesse sempre bem, sempre fácil, sempre sob nosso controle. Quando tudo está tranquilo, quando o dinheiro está no bolso, quando a saúde está perfeita, quando os amigos estão por perto, é muito fácil confiar em nós mesmos, em nossa sabedoria, em nossa capacidade, em nossa conta bancária, em nossa rede de contatos. Mas quando nada dá certo, quando as nossas forças humanas se esgotam, quando os recursos humanos acabam, quando as portas se fecham, somos forçados a nos ajoelhar, a clamar, a buscar a face de Deus como nunca antes, com um desespero santo, com uma sede por Ele que não tínhamos antes. É nesse lugar de fraqueza, de desespero humano, de não tenho mais para onde ir, que a força de Deus se manifesta de forma poderosa, sobrenatural e gloriosa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nos lembra de uma verdade fundamental que o apóstolo Paulo aprendeu em suas próprias dores. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos em nós mesmos, quando reconhecemos nossa total incapacidade, então é que somos fortes, porque a força de Deus, a sua graça e o seu poder se manifestam em nós de maneira inquestionável para a glória dele. Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, complementa essa ideia, mostrando a cadeia de bênçãos que vem das tribulações, uma verdadeira escada para a glória. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A realidade hoje, meu irmão, minha irmã, é que suas lutas, suas dores, suas provações e os momentos em que nada dá certo não são em vão. Eles não são um castigo, não são um erro, não são um acaso. Eles estão trabalhando sob a mão soberana, amorosa e poderosa de Deus, para te tornar mais forte na fé, mais dependente dele, mais maduro, mais completo e mais capacitado para o que ele tem para você. Ele está te moldando para ser um vaso de honra, um instrumento afiado, polido e eficaz em suas mãos, pronto para cumprir o seu propósito eterno e levar a sua luz a um mundo em trevas. Amados escolhidos, muitas e muitas vezes, quando parece que nada dá certo em nossa vida, quando nossos planos mais queridos desmoronam, quando as portas se fecham uma após a outra, é porque Deus está nos preparando para um chamado maior, para algo especial, algo grandioso que Ele tem guardado para nós e que exige um nível de maturidade, de fé, de caráter, de experiência e de dependência dEle que só as dificuldades, as provações e os nãos podem nos dar. As portas que se fecham na sua vida, as oportunidades que se perdem, os caminhos que se bloqueiam, não são um sinal de rejeição divina, não são um sinal de que Deus te abandonou, mas sim um redirecionamento, um convite para um caminho diferente, muitas vezes melhor, mais elevado e mais alinhado com a vontade perfeita e soberana de Deus para você. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, nos ensina uma verdade maravilhosa sobre o nosso propósito e a nossa identidade em Cristo. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso significa, meus irmãos, que Deus já tem um caminho preparado para você, escolhido. Ele já tem tarefas, missões, propósitos específicos para a sua vida, antes mesmo de você nascer, antes mesmo da fundação do mundo, e para te capacitar, te equipar, te lapidar e te preparar para essas boas obras, Ele te molda, te treina, te lapida, te aperfeiçoa. Pensemos em grandes exemplos da Bíblia, homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus, mas que passaram por um processo de nada dando certo antes de alcançarem seus propósitos. Pense em José, no Antigo Testamento. Ele era um jovem com sonhos grandiosos, sonhos dados pelo próprio Deus, de que ele seria uma grande autoridade, que sua família se curvaria a ele. Mas antes de se tornar governador do Egito, antes de salvar sua família e uma nação inteira da fome, ele passou por um vale de sofrimento profundo e prolongado. Ele foi traído e jogado numa cova pelos próprios irmãos, depois vendido como escravo para o Egito e, por fim, preso injustamente por uma acusação falsa, esquecido por aqueles a quem ajudou. Para José e para qualquer um que olhasse de fora, parecia que nada dava certo, que sua vida estava arruinada, que os sonhos de Deus haviam falhado miseravelmente. Mas cada uma dessas experiências dolorosas, a traição, a escravidão, a prisão, o esquecimento, foi uma etapa essencial da preparação de Deus. Foi ali, na cova, na casa de Potifar, na prisão, que ele aprendeu paciência, sabedoria, administração, perdão, liderança e, acima de tudo, a depender de Deus em todas as circunstâncias, mesmo nas mais sombrias e desesperadoras. Gênesis capítulo 50, versículo 20, resume a história de José e a soberania de Deus de forma magistral. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. O que parecia mal, o que parecia o fim, Deus usou para o bem, para um propósito maior e glorioso. Ou pense em Moisés. Ele nasceu predestinado a ser um líder, um libertador do seu povo.
mas passou os primeiros 40 anos de sua vida como príncipe no Egito, com toda a riqueza, poder, conhecimento e luxo ao seu alcance. Mas Deus o levou para o deserto por 40 longos anos. 40 anos de nada dando certo na perspectiva humana, cuidando de ovelhas, longe do luxo, da fama, da glória e da vida que ele conhecia. Mas foi no deserto que Moisés foi preparado. Foi ali que ele aprendeu a humildade, a paciência, a ouvir a voz de Deus no silêncio, a ter fé inabalável mesmo na escassez. Foi ali que sua arrogância foi quebrada, que sua autossuficiência foi desfeita, para que ele pudesse liderar o povo de Israel para fora da escravidão do Egito e através do deserto por mais 40 anos. As portas fechadas do palácio e a vida que não deu certo no deserto foram o treinamento divino, a escola de Deus, para o seu maior chamado, ser o libertador e o legislador de uma nação, o homem que falava com Deus face a face. Pense também em Davi, um simples pastor de ovelhas, o menor de seus irmãos, que foi escolhido e ungido por Deus para ser rei de Israel. Mas antes de sentar no trono, antes de se tornar o maior rei de Israel, ele passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, sendo perseguido como um criminoso, um foragido. Parecia que nada dava certo para ele, que a promessa de Deus nunca se cumpriria, que ele nunca seria rei. Mas foi nesse tempo de fuga, de solidão, de perseguição e de dificuldade que Davi desenvolveu sua fé inabalável, sua dependência total de Deus, sua habilidade como guerreiro e líder, e seu caráter de um homem segundo o coração de Deus, um homem que sabia adorar a Deus em meio à dor. Cada caverna, cada perseguição, cada noite de sono no chão, cada privação foi um degrau na sua preparação para o trono. A realidade hoje, meu irmão, minha irmã, é que quando seus planos não funcionam, quando um emprego que você tanto queria não aparece, quando um relacionamento termina, quando um projeto falha, Deus pode estar te livrando de algo que não era para você, algo que te desviaria do seu melhor, algo que te traria problemas maiores no futuro. Ou Ele pode estar te direcionando para algo muito melhor, te ensinando paciência, te mostrando um novo caminho que você nunca considerou, ou te capacitando com habilidades, com experiências, com um caráter que você só ganharia através da dificuldade e da dor. Provérbios no capítulo 3, versículos 5 e 6, nos aconselha com uma sabedoria eterna e imutável. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, nos dá a chave para atravessar esses períodos de preparação e espera, para não desanimarmos, para não perdermos a esperança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é ficar parado, inerte, passivo, esperando que as coisas aconteçam. É confiar nele ativamente, é ter paciência, é buscar a sua vontade em oração e na palavra, é se mover na direção que ele indica, mesmo quando tudo parece ir contra, mesmo quando a lógica humana não entende. É saber que por trás do que não está dando certo, há um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus de amor, te preparando para voos mais altos, para um propósito que glorificará o nome dele através da sua vida e que trará bênçãos para muitos outros, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua nação. Amados escolhidos de Deus, em um mundo que busca o conforto a todo custo, a facilidade, o sucesso imediato, a gratificação instantânea e a vida sem problemas, o verdadeiro escolhido de Deus é chamado para um caminho diferente, um caminho de fé, de dependência, de renúncia e muitas vezes de provações e aflições.
Quando nada dá certo na nossa vida, quando as tribulações nos atingem, isso também serve como uma prova da nossa autenticidade, mostrando que não somos do mundo, que não pertencemos a este sistema, mas que fomos separados por Deus para um propósito especial, para um testemunho poderoso e para uma vida que glorifique o seu nome. Jesus mesmo nos alertou em João, capítulo 16, versículo 33, com palavras de consolo e de realidade que nos preparam para a jornada. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu uma vida sem problemas, sem dores, sem lutas, mas sim a sua presença conosco nas aflições e a vitória sobre elas, porque ele já venceu. O mundo, em sua sabedoria limitada, em sua visão distorcida, valoriza o que é visível e passageiro. Dinheiro, poder, fama, beleza, sucesso profissional, reconhecimento das pessoas, uma vida sem dores, sem perdas, sem frustrações. Quando essas coisas nos faltam, ou quando nossos esforços para alcançá-las falham, o mundo nos diz que somos fracassados, que não somos bons o suficiente, que erramos em algum lugar, que somos azarados. Mas o escolhido de Deus tem uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva que vem do alto, que vem da palavra de Deus, que vem do Espírito Santo. Ele entende que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é em Cristo. A verdadeira força não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com a ajuda e o poder de Deus, com uma paz que excede todo o entendimento. A verdadeira vitória não é ter tudo do mundo, mas ter a Cristo, que é tudo em todos. Quando as coisas não dão certo, isso nos força a olhar para onde está a nossa verdadeira confiança, nosso verdadeiro alicerce. Estamos confiando em nossa própria capacidade, em nossa conta bancária, em nossos diplomas, em nossas conexões, em nossa inteligência, em nossa beleza, ou estamos confiando no Deus Todo-Poderoso que nos chamou, que nos escolheu e que nos prometeu nunca nos deixar, nem nos desamparar, que é fiel para sempre? O processo de nada dar certo nos arranca de uma confiança falsa, de uma segurança ilusória, baseada em coisas terrenas, em coisas que podem ser tiradas de nós a qualquer momento e nos empurra para uma dependência real, profunda, verdadeira e inabalável de Deus. Isso nos diferencia de forma marcante do mundo ao nosso redor, que não entende essa fé, que não entende essa paz. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 4, descreve essa diferença de forma clara e impactante. Acham estranho que vocês não corram com eles na mesma devassidão e dissolução e os ultrajam. Da mesma forma, o mundo acha estranho quando você, escolhido, não se desespera como eles, quando você mantém a paz em meio à tempestade, quando você continua confiando em Deus, mesmo quando as coisas parecem desabar ao seu redor, quando você continua louvando a Deus, mesmo em meio à dor. Eles não entendem que sua esperança não está nas circunstâncias, que mudam a todo momento, que são inconstantes, mas no Criador das circunstâncias, que é imutável, que é fiel para sempre, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, nos fala dessa paz que é um presente de Deus, uma paz que é um milagre em si. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles, nos dando segurança, tranquilidade e a certeza de que Ele está no controle. A realidade hoje é que o caminho do escolhido é um caminho de fé, não de vista. É um caminho onde a força vem da fraqueza, onde a vitória vem através da perseverança na dificuldade, onde a alegria brota em meio à tristeza, onde a esperança nasce no deserto. É um caminho que, aos olhos do mundo, pode parecer um fracasso, uma loucura,
uma vida sem sentido, mas aos olhos de Deus é um processo de preparação glorioso que molda o caráter de Cristo em nós, que nos torna mais semelhantes a Ele e nos capacita a sermos testemunhas vivas do seu poder, do seu amor e da sua fidelidade. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, nos lembra de uma verdade que muitos evitam, mas que é fundamental para o escolhido. Ora, todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso não é para nos assustar, mas para nos preparar, para nos fortalecer e para nos mostrar que estamos no caminho certo, no caminho da cruz que leva à coroa. Não se desanime, escolhido, quando o mundo não entender suas lutas, sua paz em meio a elas ou sua fé inabalável. Isso apenas confirma que você é um escolhido, separado para um propósito maior, para uma glória que o mundo jamais poderá oferecer ou compreender. Sua vida, mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, mesmo nos momentos em que nada dá certo, se torna um testemunho vivo, um farol de luz do poder, da fidelidade e do amor de Deus para um mundo que precisa desesperadamente ver a verdade. É a sua fé, provada no fogo da aflição, que brilha mais forte e aponta para aquele que é digno de toda a confiança, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, escolhidos de Deus para manifestar a sua glória, chegamos ao fim desta mensagem profunda, intensa e, eu espero sinceramente, muito encorajadora para a sua alma. Que cada palavra que foi ministrada aqui, cada versículo que foi compartilhado, tenha tocado seu coração, tenha trazido luz para os seus momentos de incerteza, de dor e de confusão. Que você tenha compreendido, de uma vez por todas, com uma clareza que dissipa toda a dúvida, que quando parece que nada dá certo em sua vida, não é um sinal de que Deus te abandonou, que Ele te esqueceu, que Ele não se importa, ou que seus planos para a sua vida falharam. Pelo contrário, é um sinal claro, inegável e poderoso de que Ele está trabalhando intensamente em sua vida, nos bastidores, com um propósito eterno, te preparando para algo grandioso, algo que vai muito além do que você pode ver, sentir ou imaginar agora. Relembramos juntos que Deus está no controle absoluto de tudo, de cada detalhe da sua existência, mesmo do caos aparente, e que seus planos para você são sempre de bem, de esperança e de um futuro abençoado, um futuro que Ele mesmo desenhou com perfeição. Entendemos que o propósito dessa preparação divina é refinar sua fé, te fortalecer em seu caráter, te purificar de tudo o que não serve e te ensinar a depender totalmente dele, pois é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta de forma sobrenatural e gloriosa. Descobrimos que as portas que se fecham em sua vida não são um fim, mas sim um redirecionamento divino para um chamado maior, para um propósito que você só alcançará após ser moldado nas dificuldades, assim como aconteceu com grandes homens e mulheres de Deus como José, Moisés e Davi, que foram forjados nas provações para grandes propósitos. E por fim, percebemos que essa jornada difícil, mas cheia da presença de Deus, é uma prova da sua autenticidade como escolhido, diferenciando-o do caminho do mundo e tornando sua vida um testemunho vivo, um farol de luz do poder, da fidelidade e do amor incondicional de Deus. Que esta verdade bíblica, que é a própria palavra de Deus, a verdade que liberta, traga paz ao seu coração, renove suas forças e te dê uma nova perspectiva sobre suas lutas e suas dores.
Que você possa olhar para as suas dificuldades, para os momentos em que nada dá certo, não como um fim, não como um castigo, não como um erro, mas como um meio que Deus está usando para te moldar, te capacitar, te aperfeiçoar e te levar ao centro da sua vontade perfeita, que é boa, agradável e perfeita. Não desista, meu irmão, minha irmã. Não perca a fé. Não se entregue ao desânimo, à murmuração, à tristeza, pois o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A sua vitória está garantida nele. A sua esperança está firmada na rocha que é Cristo. Agora, eu quero ouvir de você, escolhido de Deus. Você já se sentiu assim, como se nada desse certo em sua vida? Como se estivesse em um vale de ossos secos? E como esta mensagem, esta verdade de que Deus está te preparando, muda a sua forma de ver essas situações e fortalece sua fé e sua esperança? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência, seu testemunho, sua luta e sua vitória em Cristo. Sua história é muito importante e pode ser a luz, a esperança e o encorajamento que outro irmão precisa para não desanimar e continuar na jornada. Se este vídeo trouxe luz, esperança e motivação para a sua vida, se ele te abençoou de alguma forma, se tocou seu coração, compartilhe-o com outros que precisam desesperadamente dessa verdade bíblica, sem filtros, sem maquiagem. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade que busca a profundidade da palavra de Deus, a realidade da vida do escolhido e a verdade que liberta, eu te convido mais uma vez, com todo o meu coração. Inscreva-se no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, que serão sempre para a sua edificação, para o seu fortalecimento e para a glória de Deus. Lembre-se sempre, com toda a sua fé, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, quando nada dá certo, é porque Deus está te preparando. Confie nele de todo o seu coração, entregue a ele suas dores, seus medos, suas incertezas, e ele fará o impossível em sua vida para a glória do nome dele. Deus abençoe a todos abundantemente, de forma sobrenatural, e até o próximo vídeo, onde desvendaremos mais tesouros escondidos nas Escrituras para a edificação e o fortalecimento dos escolhidos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.